Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Jornada da Fé. Como sempre faço questão de frisar, esse canal foi criado com o objetivo de incentivarem as pessoas a lerem a Bíblia Sagrada, meditarem em seus ensinamentos, aprender com as experiências de relatos de muitos servos de Deus que foram registrados nesse livro tão fascinante, se apaixonar pela vida e mistério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ter a certeza de que Ele é o único caminho que leva o homem a Deus e que fora dele não há salvação. Comparecer diante de um juiz para ser julgado por algo que fizemos ou que alguém fez contra nós, e o juiz, diante das provas apresentadas, vai nos condenar ou nos absolver, ou nos dar razão diante de uma causa ou não. No entanto, em muitos casos, o inocente é condenado a pagar por algo que não fez, e o culpado é absolvido de todas as acusações, mesmo diante de centenas de provas que o condenam. Mas por que isso acontece? A resposta é bem simples, porque estamos diante de uma justiça humana que é falha e corrupta e que, na maioria das vezes, atende a seus próprios interesses. Todavia, eu vou falar de uma justiça que não é corrupta e que um dia todos nós, ricos e pobres, grandes e pequenos, de todas as línguas, tribos e nações, vamos comparecer diante desse juiz para recebermos a nossa sentença, se somos culpado ou inocente. Mas antes de entrar nesse assunto, se você já é inscrito do canal, muito obrigado. Se ainda não é, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, deixe o seu comentário, o que você acha da justiça do mundo e, no caso em especial, da justiça brasileira. Na sua opinião, a justiça brasileira é justa em suas decisões? No último dia 14 de setembro de 2023, os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram a condenação do primeiro réu, julgado por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. O bolsonarista Aécio Lúcio da Costa Pereira, 51 anos, morador de Diadema, foi condenado a 17 anos de prisão. Ele foi condenado por 5 crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver com o julgamento de Deus? A resposta é bem clara: a justiça do julgamento feita pelos homens. O que Aécio Lúcio fez está completamente errado. Quanto a isso, todos nós temos certeza ou não? E ele deve pagar por isso, de acordo com a lei. No entanto, nesse cenário, ele está mais para a vítima do que para culpado. Ele é apenas um que a suposta justiça pegou para servir de exemplo para todos aqueles que, em algum dia de suas vidas, pensarem em se rebelar contra o sistema. Quando voltamos alguns meses antes do dia 8 de janeiro de 2023, percebemos um clamor muito grande nas redes sociais contra o atual governo. Conversas do tipo: ele vai fechar todas as igrejas, vai proibir a Bíblia, vai liberar as drogas, o aborto e por aí vai. O povo de Deus precisa fazer alguma coisa. Houve uma verdadeira manipulação de muitos que se diziam cristãos e defensores da família. No entanto, não foi explicado para essas pessoas que tudo isso que eles pregavam que o atual governo ia fazer é algo que ia contra a nossa Constituição. E se ele tentasse fazer algo parecido, poderia até sofrer uma ação contra seu governo, vindo até sofrer um ato de impeachment. Veja o que diz a nossa Constituição de 1988 sobre a religião. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos,
e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. A pergunta é: onde estão os líderes religiosos, os empresários que incentivaram essas pessoas a agirem como um bando de loucos em uma verdadeira paranoia coletiva, estimulados por mentiras como o fechamento de igrejas e até de que o atual governo ia mandar queimar todas as Bíblias? Muitos pastores e empresários faziam questão de demonstrar seu ódio ao atual governo. No entanto, no dia da invasão, não tiveram coragem de participar do ato, mandando as suas ovelhas para isso e seus funcionários mais humildes para tal ato. Ou seja, não houve um pingo de justiça na decisão do Supremo em condenar Aécio Lúcio. Pelo contrário, houve uma verdadeira injustiça, assim como ele e muitos outros estavam lá, de livre e espontânea vontade. Não, eles foram coagidos a agirem assim, diante de muitas mentiras que foram pregadas a eles, como verdades. E eles provavelmente achavam que estavam lutando contra o próprio demônio. Mas quem os estimulou a agirem assim? Quem pregou tais mentiras? O Supremo provavelmente sabe, mas será que um dia eles vão pagar por isso? Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No dia do julgamento diante de Deus, vão esperar por uma maravilhosa recompensa, afinal são líderes de até milhões de almas, que garante a eles uma vida de luxo e até de orgias. No entanto, diante de Deus, a riqueza desses homens não servirá de nada. Será como nada, pois até o lixo terá mais valor do que todas as riquezas que eles acumularam explorando as ovelhas do Senhor. Todavia, está se aproximando um dia em que todos terão de prestar contas de seus atos diante do verdadeiro juiz. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar perante eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bem, para finalizar, esse será o último julgamento de Deus, depois que se passarem os 1000 anos do reinado de Cristo. No entanto, se você morrer sem Cristo, só acordará para esse maravilhoso ou terrível julgamento. Antes de finalizar, eu gostaria de indicar mais uma série disponível na Netflix para você apreciar e meditar na mensagem que ela traz. A série é Os Escolhidos. Assista e depois me diga nos comentários o que acharam. Esta série também está disponível no YouTube. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós.